seja bem-vinda ao Manifesto Cast, mais um episódio aqui para mostrar para você como pessoas completamente diferentes conseguem realizar os seus próprios sonhos, os seus desejos quando aprendem a se conectar à sua própria essência. Aqui nesse episódio eu tenho uma convidada muito especial que eu conheço há muito tempo. Mas que a gente começou a se conectar depois de poucos anos, né? Exato. Aqui eu convidei a Ana Carlos. Muito agradecida por você estar aqui. Estou muito feliz por você ter aceito o meu convite. Sei que é um pouquinho difícil separar durante a semana o seu trabalho para estar aqui, mas estou muito feliz por você ter aceito o meu convite. É claro que eu vou querer que ela se apresente para vocês e mostre quais foram os resultados dela quando aprendeu a se conectar com a sua própria essência. Mas antes disso, quero que você se apresente rapidamente. Quem é você e o que você faz? Então, eu me chamo Ana Carla. Eu conheci a Di há muito tempo e nesse tempo que a gente se conhece, eu me transformei em uma advogada de marcas, que é como eu me chamo hoje, né? Que eu realmente protejo e registro a marca de mulheres como a Di, como eu, que criam algo completamente novo, diferente, por meio, sim, da sua essência. Então, a gente continua se conectando muito o nosso trabalho, porque as mulheres se desenvolvem com a Di e, querendo ou não, elas criam algo, elas tiram isso tudo de dentro delas e elas vão querer proteger. Então, elas acabam criando suas marcas e elas chegam para mim para que eu faça o registro tanto das marcas quanto dos métodos. Então, eu faço aí a proteção das marcas e do direito autoral dessas mulheres. Então, resumindo, hoje em dia, se eu desenvolver um método, por exemplo, eu tenho um método, o método Seja Vista. Se eu quisesse proteger esse método, não só com o nome dele, mas os conteúdos que tem dentro dele, é esse o trabalho que você faz. Exatamente, porque a marca é uma coisa, né? Ela é uma parte da propriedade intelectual. E a outra parte é o direito autoral, que aí a gente vai para o registro na Câmara Brasileira do Livro, ou uma coisa mais tecnológica via blockchain, quando você quer realmente algo extremamente rápido. Então, vai depender do formato do conteúdo que você faz também. Por isso que eu digo que o meu trabalho hoje eu não consigo simplesmente dizer é isso aqui. Porque realmente eu quero que a pessoa me explique o que é aquilo. E aí eu faço um diagnóstico. Não, esse material nós vamos fazer um livro. Esse material aqui, como vai só para a internet, nós vamos registrar via blockchain, que é mais rápido, mais barato. E a gente vai registrar a tua marca. Óbvio que esse é um dos pontos, o auge que eu digo, que realmente é muito importante que aconteça. Que legal. E você sempre sonhou em trabalhar com isso? Ou você sentiu que isso foi se movimentando para você chegar onde você chegou? Ou você sempre teve isso na sua mente, tipo, eu quero fazer isso e já sei desde, sei lá, da escola, já sei que é isso que eu vou querer fazer? Eu conectei os pontos com o tempo, Di, porque nós nos conhecemos, na verdade, na escola, né? Você é 1 ou 2 anos mais nova do que eu. Então, a gente sempre se via nos corredores, mas por não estar na mesma série, a gente não conversava, né? Mas a gente se seguia nas redes sociais por causa disso, por causa do colégio. E quando eu tava no terceirão e você, ou no primeiro ou no segundo ano, nós fizemos o curso de estilismo. Sim. E aí, ambas estilosas fizeram o curso de estilismo no Senai. E eu sempre digo que esse conhecimento que eu aprendi no meu ensino médio ficou adormecido durante toda a minha faculdade, porque eu cursei direito. E ele ficou ali, adormecido, porque eu não sabia como lidar. Como é que eu ia conectar esses pontos de tudo que eu tinha aprendido sobre criatividade, sobre criar algo, sobre desenho? O que eu ia fazer com isso? E muito depois de formada já, advogada, não me encaixando naquele modelo formal de advocacia, eu, por ser muito estudiosa também, eu acabei fazendo um módulo de uma pós-graduação em Portugal. E eu sempre digo que quando eu voltei de Portugal, aí eu falei assim, nossa, agora eu preciso conectar os pontos, que foi quando realmente eu descobri que uma advogada registrava marcas. Que pode parecer meio contra a regra para quem vê dos grandes centros, né? Mas a gente mora no interior e eu não tive propriedade intelectual na faculdade. Então eu fui conectar esse ponto realmente só depois. E, obviamente, eu já estava no processo, né? Eu acho que eu já tinha feito, se não me engano, alguma sessão contigo antes de eu ir para Portugal. E eu voltei de Portugal, assim, que eu sempre digo, enlouquecida, né? Falei, agora as coisas fizeram sentido. Porque eu consegui conectar isso do estilismo, que é você saber como uma pessoa cria. A gente aprendeu como uma pessoa cria.
eu entendi esse lado e depois eu consegui conectar com tudo que eu tinha aprendido em 5 anos da faculdade do direito, sabe? Então, eu consegui conectar. Isso não veio do nada e foi muito já me desenvolvendo, assim, com um incômodo. Eu não encontrava, sabe, como tirar essa essência e conectar com o direito. Então, você sente que lá quando você fez estilismo, lá, quantos anos você tinha? 16, 17? Com 16, 17 anos, quando você fez o curso de estilismo, aquilo vibrava no seu coração. Você realmente se identificava com a moda. Total. Mas acredito que você, como eu, fez o curso e pensou assim, eu não vou ter futuro aqui. Exato. Então, mesmo aquilo vibrando no seu coração, mesmo assim, nossa, eu quero muito continuar nessa área de moda, eu quero muito continuar fazendo isso, mas você sentia que não ia pra frente ali, e aí você acabou escolhendo outras coisas. Mas olha que engraçado, quando você faz algo que realmente vibra no seu coração, sempre volta pro mesmo caminho. Não adianta. Então, foi isso que aconteceu, assim, eu sempre brinco que eu tive que atravessar, né, o oceano pra conseguir conectar esses pontos, porque pra mim não fazia sentido, sabe? Foi com uma colega, nesse curso lá, uma colega de Manaus, que era advogada para influenciadoras. E eu falei assim, isso existe, né? Aqui na cidade jamais se falaria sobre isso, né? Então, realmente foi muito importante que eu rompesse essa bolha, né? Que eu estava e que eu vivo nessa cidade, mas hoje eu entendo que as crenças que estão aqui não devem mais limitar a potência e aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? Então, realmente, eu tive que ir muito longe para romper essa bolha de verdade. E quando foi que você começou a perceber que existiam limitações na sua vida? Então, quando você se desenvolveu, eu acredito que quando você foi lá para Portugal, você já começou a entender o que existia algo diferente, né? Porque às vezes a gente precisa sair do ambiente que você está para conseguir enxergar algo novo. Então, quando você foi lá para Portugal e foi se desenvolver, você começou a perceber que existia realmente algo diferente que você gostaria de acessar. A gente fala muito sobre você acessar frequências, né? Então, Sim. Se você quer algo diferente na sua vida, você precisa, de certa forma, acessar algo diferente para você conseguir trazer isso para sua essência, né? Porque se você... Até num episódio anterior eu falei assim, se você não... É a mesma coisa que você usar uma roupa de marca, né? Depois que você começa a usar uma roupa de marca que tem uma modelagem, agora a gente entra nessa área de moda de novo, quando a gente não consegue sair dessa. Quando a gente veste uma roupa assim que realmente encaixa em você, você não quer mais saber de outro tipo de peça, né? Você não quer mais saber de outra coisa. Então, quando você acessa diferentes frequências, você aumenta o seu nível de merecimento, é claro que você vai querer sempre ter algo novo. Então, quando você começou a perceber que existia algo diferente do que você era acostumada, quais as dificuldades que você sentiu de acessar aquilo ali? O grande ponto que eu tive que trabalhar foi a autoimagem. Porque eu sempre fui uma pessoa que ouviu que eu tinha potencial. Ah, não, porque ela tem potencial. Não, porque você fala muito bem, porque você se comunica muito bem, porque... E eu literalmente não enxergava essa pessoa, sabe? E isso começou a cair a ficha, porque a gente fica muito preso no ambiente que a gente tá. A gente volta mais uma vez para esse ponto. E muitas vezes você começa a se desenvolver e as pessoas que estão próximas de você, elas não conseguem assimilar essa nova pessoa. E você fica preso ainda daquele ser humano que você foi. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente raivosa na época da escola. Eu era super cara fechada. Sabe, as pessoas não falavam comigo porque eu tinha muito uma cara de brava. E chegou uma fase bem no início da faculdade que eu falei, eu não quero mais ser assim. E eu mudei. Só que eu não conseguia eu não conseguia ver essa mudança, porque as pessoas que estavam ao meu redor não conheciam essa nova Ana. E elas continuavam presas naquela imagem que a Ana tinha apresentado para ela lá atrás. Então, quando você começa a se desenvolver, é muito interessante que você se coloque em novos lugares. Porque essas outras pessoas, elas vão ver quem você é no momento. E as pessoas que estão próximas a você, elas vão demorar muito tempo para trocar, sabe? Então, quando eu fui para Portugal, que eu digo que é uma autoimagem, mas a gente precisa do outro, né? Isso é filosófico. A gente se vê no outro, não adianta. Então, por mais que a gente diga, não podemos nos limitar e não podemos ter julgamentos, né? Nos cobrar por julgamentos dos outros, a gente precisa desse outro pra gente se entender. E a grande ficha que caiu foi essa,
porque as pessoas falaram que eu era muito simpática. Nossa, como você é simpática. E ninguém no meu meio dizia que eu era simpática. Porque as pessoas só conheciam uma outra versão, tu entende? Então, quando você evolui, você precisa trocar de meio também, para que você comece a testar essa figura essa nova pessoa que você tá se tornando, sabe? E é por isso que eu sempre vou tentando trocar de lugares para entender essas percepções e como eu me comporto, porque eu posso dizer, não, eu tô testando essa nova eu, sabe? Então, o grande ponto que eu tive que trabalhar muito, muito, muito foi essa autoimagem. Porque eu tava mudando, eu já tava me sentindo diferente, mas eu via as pessoas ao meu redor ainda olhando uma versão minha que era antiga. E é por isso que eu comento de novo e por isso que isso, pessoalmente, foi tão significativa essa minha viagem para Portugal. Porque eu voltei de lá sabendo que eu não era mais aquela pessoa. Sabendo que eu tinha mudado, sabendo que eu tinha conseguido não ser mais a raivosa, digamos assim, sabe? Porque se tu for falar com qualquer pessoa que me conheceu em Portugal, eles vão falar assim, como assim você não é simpática? Sabe? E aí, se você for falar com essas pessoas que viviam no corredor lá da escola, que é de um outro ambiente, de um outro momento da minha vida, elas vão dizer, não, ela era meio brava mesmo. Então, é muito importante alinhar, sabe, isso. E pra mim, eu acho que foi o que mais pegou. Eu mudar e eu precisar dessa resposta de que eu realmente tinha mudado, sabe? E isso eu consegui mudando de ambiente também, sabe? Então, não sei se fez muito sentido, eu espero que sim. Mas, pra mim foi isso, sabe? Eu lidar com essa autoimagem, com o que eu via e o que estava reverberando para as outras pessoas também. E lá na adolescência, lá quando você ainda estava na escola, você sente que você era fechada e essa sensação de você estar fechada para as outras pessoas, ela tinha relação com o quê? Porque, por exemplo, na minha infância, adolescência ali, quando eu estudava na escola também, eu também era uma pessoa fechada, mas o meu estar fechada era o medo de sofrer. Então, pra eu não me apegar, digamos, e isso acontece com muitas pessoas e até aconteceu muito na minha vida adulta, porque eu fui me tocar disso depois de muito tempo. Então, eu acabava me fechando, por exemplo, para relacionamentos por medo de sofrer naqueles relacionamentos. Então, eu acabava me fechando para conhecer pessoas, me fechando para ser simpática, para ser querida, me fechando para me conectar, para nutrir essas pessoas, sabe? Por medo de acabar me magoando, por me apegar e, de certa forma, amar demais e não ser amada. Você sente que tinha algo relacionado a isso na sua adolescência? Total. Na verdade, pra mim, o que pegou era uma questão de proteção, porque eu tive que trabalhar muito essa questão do ser vulnerável, né? Então, o meu ponto não era, eu vou ter relações e eu vou sofrer. Não. O meu ponto era, essas pessoas vão me conhecer e no momento que elas me conhecerem, eu vou estar vulnerável. Eu vou perder o controle. Tu entende? Então, era meio que isso. Então, eu ficava durona, que era para as pessoas não atingirem aquilo que poderia me tornar fraca, digamos assim. Só que isso demora, né? Porque eu sempre comento que eu tive grandes viradas, assim. O Portugal, posso dizer que já foi a terceira grande virada, sabe? Antes disso, eu tive algumas outras. Mas é claro que elas foram necessárias para que eu chegasse nesse ponto tão significativo da minha vida e nessa mudança tão importante para mim. E qual foi a limpeza ou cura que você fez na sua vida e que você sente assim que foi mais impactante para você? Sabe quando que você certamente vai saber isso, acredito que muitas pessoas que estão ouvindo isso vão se conectar também com essa situação, porque a cura ela nem sempre é demorada, né? Às vezes a gente faz quando eu falo sobre cura, é de você realmente se tornar consciente sobre alguma questão que está limitando a sua vida. E quando você se torna consciente sobre algo que realmente estava bloqueando a sua vida e você faz o que precisa ser feito para resolver aquela situação e de fato resolve através, sei lá, de uma respiração, uma meditação, uma técnica, enfim, uma oração, da forma como você desejar. Mas quando você se torna consciente, consegue remover isso, o resultado que vem muitas vezes é imediato. Existiu alguma situação assim na sua vida onde você se tornou consciente sobre alguma coisa
e você sentiu essa melhora na sua vida em pouco tempo, não necessariamente precisava ser um resultado absurdo, Sim, mas algo que realmente fez você pensar assim, isso funciona. tá. Eu acredito que das manifestações, eu comecei a ver o resultado, assim, muito rápido. E eu acredito que você também, como foi a pessoa que me guiou nisso, você deve ter percebido, assim, muito rápido. Nossa, é outra pessoa. Mas algo que foi lá no espaço, quando você tinha espaço físico ainda, que foi algo bem significativo, porque você tinha um espaço com parceiros também, né? Então era todo um espaço de cura, não era somente ID. E eu lembro que eu fiz uma constelação, e normalmente constelações são extremamente longas, né? 1 hora, as pessoas ficam ali, um deita, um levanta, um não sei o quê, e toda aquela coisa. E a minha constelação levou 5 minutos. 5 minutos. E eu já vinha trabalhando nisso, porque, né, a gente vai falar aqui de mulheres e tudo isso, mulheres que não querem se considerar fraca, a gente vai chegar em pai, né? Então, não adianta. Então, eu já tinha feito algumas sessões de teta, eu lembro que a gente já tinha trabalhado isso, e talvez ficou tão claro porque a gente já tinha trabalhado, mas a única constelação que eu fiz, que eu posso dizer que eu constelei até o momento, ela durou 5 minutos. 5 minutos. E ela foi extremamente, né, no ponto. E eu acho que se não fosse assim pra mim, eu também não teria curtido muito toda a vibe, sabe? Porque eu me conecto muito com isso de eu entender a situação e eu conseguir resolver. Então, o fato de ela ter sido muito assertiva foi o fato de eu acreditar realmente em mais esse caminho, diríamos assim, né? Mas foi o ponto pai, né? O meu pai e a minha mãe tiveram uma época da vida deles que eles se separaram. E eu tinha 5 anos. E aí eu descobri que era isso, assim, sabe? Eu não tinha entendido ainda que eu não era culpada de nada daquilo, sabe? Que eu ainda carregava isso. E eu acho muito engraçado, que pode não estar aparecendo aqui, mas eu tenho uma cicatriz na boca, que eu tinha 2 aninhos. E eu lembro, assim, nitidamente de tudo que aconteceu no dia que eu tive esse corte no lábio e eu tinha 5 anos e eu não lembro de nada da época que o meu pai não tava, sabe? Então, tipo, eu apaguei na minha cabeça e eu só fui descobrir depois de fazer muita terapia, né? Depois de fazer o curso de teta, depois de me perdoar, depois de não me sentir mais culpada. E aí eu fui me conectar com essa situação em específico de quando eu tinha 5 anos, sabe? Que eu acho que isso foi a coisa mais forte e rápida. Porque eu digo, não tem uma constelação que demore menos de meia hora e a minha não... É sério, 5 minutos. 5 minutos, a Jaque colocou no campo, eu, meu pai, 5 anos, pronto, perdoou, acabou e eu nunca mais constelei. Sabe? Foi assertivo. Agora que eu acho muito interessante de trazer aqui, que agora que você foi falando sobre pai, eu acho que é interessante a gente trazer essa informação que a gente nem vai entrar ainda no processo de cura mesmo, vamos deixar isso para mais tarde. Eu quero falar sobre energia feminina e masculina, porque eu e você, de certa forma, somos bem parecidas. Então, eu tive que me trabalhar muito na energia masculina, para trabalhar a minha energia masculina, porque a minha energia masculina era muito mais alta do que a minha energia feminina. E como eu queria me relacionar com um homem, eu precisava ter uma energia feminina maior do que a minha masculina. Entenda que aqui a gente está falando sobre energia, tá? Então, quando se trata sobre energia masculina, todos nós temos, a feminina e a masculina, todo mundo tem. Só que você vai precisar escolher, de certa forma, qual energia vai predominar a sua vida para que você consiga ter um bom relacionamento com as pessoas à sua volta, seu parceiro ou sua parceira. Então, quando eu comecei a me desenvolver para buscar um relacionamento, eu comecei a perceber, caramba, a minha energia masculina é muito alta. Eu acho que eu tenho que ser um pouquinho mais feminina para conseguir atrair uma pessoa que seja, digamos, um macho alfa, né? Porque eu acabava atraindo muitos homens que tinham uma energia muito mais feminina. O que acontecia? Eles eram imaturos, irresponsáveis, normalmente moravam com os pais ainda, então aquilo pra mim era uma tortura. Eu pensava assim, meu Deus, não vou me relacionar, já estava ali com os 23, 24, 25 anos. Mas assim, você já morava sozinha, né? Então exato, já tinha liberdade, meio isso. né? Então eu pensava assim, meu Deus, eu não vou me relacionar com uma pessoa que
ainda está grudado na barra de sair da mãe. Não é uma questão assim, estou morando por um tempo ainda com os meus pais, tá tudo certo, sabe? Sai de casa igual, mas assim, ainda dá pra entender. Mas eram pessoas que realmente queriam estar lá. Então, até mesmo quando eu encontrei o Matheus e a gente entrou de fato no relacionamento, eu falei assim, olha, amor, já vou te avisar. Eu tenho uma energia masculina um pouquinho alta, assim. E isso acontece por quê? Porque quando a gente começa a construir a nossa independência e empreender e construir negócios, é muito natural que a gente assuma mais essa energia masculina para construção. Então a gente se empodera muito mais quando se conecta com essa energia masculina. Não significa que a gente precisa se desconectar do feminino, mas você usa essa energia de poder de construção. Então, como eu já estava nessa área de realmente construir a minha vida, já estava construindo o meu negócio, então eu precisava me conectar com aquilo. E aí, quando eu encontrei o Matheus, eu falei assim pra ele, já tinha encontrado minha alma gêmea, né? Eu falei assim, ó, já vou te avisar, eu tenho uma energia assim um pouquinho alta, masculina, então quando você perceber que eu estou assumindo muito o controle e não estou dando espaço pra você, me fala. Sabe? Porque às vezes eu não consigo me tocar mesmo. Isso que é tão legal você ter abertura no relacionamento. E é importante tu ter a consciência também, né? Exato, é importante porque se você tem consciência de que isso existe, isso é uma questão que precisa ser resolvida na sua vida, ok. Não significa que eu vou resolver isso do dia pra noite. Às vezes a gente leva tempo pra conseguir resolver isso. E até hoje em dia, às vezes eu me pego fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo, que eu deveria estar dando espaço pro Matheus fazer. Então, quando eu me dei conta disso, eu ainda tava lá no início, então assim, era bem difícil mesmo. Aí eu falava pro Matheus, olha amor, quando você perceber que eu tô fazendo isso, fala pra mim, fala assim, relaxa aí, se acalma, deixa eu assumir a responsabilidade aqui, deixa eu tomar atitude também, então fala. E é muito importante ter esse diálogo dentro do relacionamento, né? Você sentia que a sua energia também era um pouco elevada quando você começou a se relacionar? Não quando eu comecei a me relacionar, eu acho que foi até um pouco depois, né? Porque eu estou com o Lucas faz 1 ano e meio, assim. Eu acho que eu fui descobrindo isso depois. Eu não entrei no relacionamento com essa consciência, né? Por mais que eu passei pela manifestação, eu realmente digo e afirmo com todas as letras que eu encontrei a minha alma gêmea, eu não tinha essa noção ainda, né? Porque a gente estava alguns passos atrás quando beleza, pai, resolvi aquilo. Só que aí eu não mergulhei mais fundo para entender o que seriam as consequências, né, de ter tido esse relacionamento, diríamos assim, com o pai um pouco conturbado e o que isso me levaria a ter uma energia masculina maior depois, sabe? Eu realmente comecei a entender depois que esse fato do controle, que eu falei lá atrás, dessa vulnerabilidade, era a minha energia feminina baixa. Por quê? Porque o feminino, ele não segura nada. Ele é tão confiante a ponto de ele não precisar de controle, né? É o masculino que precisa de controle. Então, eu fui perceber isso depois. Por isso que eu digo que, eu até comentei antes mesmo da gente começar a gravar, que nunca acaba, né? Porque a gente vai dando um passo que vai conectando com o outro, entende? Então, assim, eu sempre tive contato com muitas terapias, assim, né? Isso vem da minha mãe também, que é toda bruxona e tá tudo ótimo, né? Mas eu digo que eu me encontrei muito no Theta Healing, na meditação, por eu conseguir fazer isso sozinha, mas isso também tem a ver com a minha trava. Então, se você for pensar, tudo se conecta, né? Por que faz tanto sentido eu conseguir fazer uma meditação e fazer as coisas aqui sozinha? Porque eu também não quero abrir mão da vulnerabilidade. Então, você vai encontrando tudo isso e desenvolvendo mecanismos para você ir mudando, sabe? Então, a questão da energia feminina e masculina, eu demorei mais tempo para descobrir que ela era uma consequência de ter tido essa culpa lá na infância mesmo, né? Lá naqueles 5 anos, mas eu fui descobrir só depois. E eu tenho me conectado muito mais com isso, né? Mas foi depois de eu ter o relacionamento que eu posso dizer com a minha alma gêmea. Porque eu tenho certeza que a pessoa veio na hora certa, como tinha que vir pra me ensinar o que tinha que ensinar, pra gente se desenvolver como a gente se desenvolve junto, sabe?
Então, eu acho que isso é muito legal. Por mais que eu não tivesse essa consciência chegando no relacionamento, eu precisei ter essa consciência pro relacionamento ir por água abaixo, né? E a gente tem que ter essa consciência também de que vamos atrair tudo que a gente quer. Mas e como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai manter? Ah, beleza, encontrei. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Sabe? O que eu vou fazer? E aí você descobre que não acaba o desenvolvimento, sabe? Então, esse ponto da energia masculina eu fui descobrir depois, porque eu tinha essa necessidade do controle, sabe? Do controle. E eu descobri que era esse ponto, sabe? O feminino não se preocupa com ter controle. Tu entendeu? Ele entrega, ele deixa simplesmente as coisas acontecerem porque ele cria. E ele sabe que vai dar certo. É que nem quando, por exemplo, uma mãe gesta um filho. Ela sabe que o filho vai nascer, que o filho vai crescer. Ela vai ter que cuidar, mas, sabe, ela não fica segurando, assim. Ela tem que deixar esse filho ir pro mundo. Então, isso tem muito a ver com os nossos projetos, sabe? Então, hoje eu tenho muito os meus projetos nesse ponto, assim. Eu tô criando, mas eu não vou ter controle sobre isso. Eu não vou mais ter controle. A partir do momento que eu coloquei no mundo, eu não vou mais ter controle. Acho que as mulheres que talvez se identifiquem com isso, de ter uma energia masculina muito elevada, a grande palavra é: deixa o controle de lado. A tua palavra não é controle, a tua palavra é criar. A tua palavra é fazer acontecer. E não controlar aquilo ali. Isso você deixa pra outras pessoas que tu vai colocar na tua equipe, sabe? Pra um sócio teu, pra alguma coisa assim. Porque a gente nunca vai ser autossuficiente. Foi algo que eu tive que aprender, né? Eu não vou ser autossuficiente porque eu não sou capaz de fazer todas as coisas. Simples. Então, você precisa começar a buscar pessoas que vão te complementar. E o Lucas, nesse ponto, o Lucas é meu namorado. Pra quem tá aí meio pensando, essa menina aí tá falando as coisas, toda desconectada. O Lucas é meu namorado. É muito sobre isso, assim, sabe? Ele me ensina muito que eu não vou ter controle sobre as coisas, né? E muitos pontos, porque ele traz essa coisa do controle pra ele. Ele te coloca no teu lugar. Sabe? É. Seu devido lugar. Então, tipo, tá, aí tudo bem. Mas e se acontecer? Não tem e se acontecer, tu entende? Então, eu acho que mulheres que estão um pouco desconectadas, assim, com o feminino, elas têm essa necessidade de controlar. E eu tinha essa necessidade, mas, né, passamos pela terapia, passamos por muitas coisas. E a gente vai se desenvolvendo nisso, sabe? Eu acho que o grande ponto pra mim foi esse. Eu queria segurar o mundo. E não tem como. Você começou a soltar. E é engraçado que quando a gente solta as coisas, elas começam a se realizar, né? Nossa, total. Porque principalmente quando a gente faz, por exemplo, uma manifestação, lembrem-se que a primeira parte da sua manifestação é você limpar os bloqueios. Limpou os bloqueios, fez o seu processo de manifestação, se você quiser manifestar, sei lá, através de um ritual, uma meditação, enfim, da forma como você quiser manifestar. Às vezes até numa visualização você pode manifestar, mas o que você precisa fazer é limpar os bloqueios para você conseguir atrair o que você deseja. No seu caso, você já estava no seu processo de cura, onde você estava olhando para você, resolvendo seus conflitos com o seu pai, com a sua mãe, com você, criança interior. Então você já estava cuidando de tudo isso. Quando você fez a sua manifestação da sua alma gêmea, não levou tanto tempo para aparecer, né? Não, eu acho que foram uns 9 meses, acho que foi menos de um ano, assim, certeza. Em menos de um ano. E o grande ponto aqui que eu vou falar das manifestações, porque eu achei essa anotação semana passada. Só vou falar por causa que eu achei semana passada. Eu achei um papel, assim, impresso que tava 2020 e 2021. E ele é, na verdade, ele tem um arquivo todo ano, ele é um arquivo aberto, assim, que você faz uma retrospectiva do teu ano passado e você define metas pro teu próximo ano. Super comum. Só que a gente sempre acha que a manifestação é só quando a gente escreve naquele momento que a gente acendeu o incenso. E na verdade, a gente tá manifestando em muitos outros momentos. Porque quando a gente tá planejando nossa empresa, a gente tá manifestando. Isso. Quando a gente tá planejando uma viagem, a gente está manifestando, né? E parar, talvez, de achar que é somente naquele momento de pura iluminação
que as coisas vão acontecer, porque não é. E eu tive a prova com essa anotação que eu achei semana passada, estamos em 2023, isso era de 2020 para 2021. Tava fazendo aquela limpa em papéis e anotações antigas. E a última pergunta desse arquivo, eu posso até te mandar depois, eu não vou lembrar o nome agora, é One Year Pass, se não me engano. E a última pergunta era, qual é o seu objetivo que você não contaria pra ninguém? Uau! E nessa pergunta de qual é o seu objetivo que você não contaria, porque eu já tinha passado por, faturar tanto, aquela coisa bonitinha que todo mundo quer mostrar. Mas eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente pode se fazer e uma pergunta muito poderosa. Qual é o desejo que você talvez não mostraria pra ninguém? Porque esse é o seu desejo mais íntimo e o teu desejo mais verdadeiro. E naquela pergunta estava escrito da alma gêmea, que eu já havia manifestado. Eu não fazia ideia que eu tinha escrito isso. Mas eu escrevi isso de 2020 para 2021. E eu conheci o Lucas em agosto de 2021. Quando você se tornou consciente sobre aquilo. Exatamente. Então, talvez a manifestação tava lá. Beleza, a manifestação tava lá. Mas eu tava realmente desejando que ela acontecesse, sabe? Então, pode ser que ela teria acontecido antes se eu não ficasse duvidando ou achando alguma coisa, ou pensando que tinha que ser um momento de iluminação para que aquilo acontecesse, sabe? E eu achei aquela anotação e eu falei assim, cara, que maluco, sabe? E uma das coisas que eu não lembrava que eu tinha colocado lá também era de conhecer o MASP, e eu conheci o MASP, então, que eu não fazia ideia. E a gente acha que a manifestação é só aquela aqui, a gente pegou a folhinha, escreveu, pegou, enterrou bonitinho, e a gente fica focando naquela, e a gente esquece todos os outros papeizinhos, porque eu sei que se você a menos que você tenha um perfil muito minimalista, mas se você é mulher, você tem várias anotações em vários lugares. Não adianta, você pega qualquer pedacinho de papel e você tá anotando alguma coisa. Então, muitas vezes, esses pequenos pedacinhos de papel e esses pequenos momentos do dia que vão fazer com que a sua manifestação chegue, sabe? Eu, semana passada, quando eu olhei aquela folha, eu falei assim, gente, incrível. Eu não imaginava. Mas estava lá como o desejo que eu não falaria pra ninguém, o desejo mais profundo que eu não contaria pra ninguém. E aí, veio de novo, porque eu não contaria pra ninguém, porque eu seria vulnerável. Então, assim, descubra esse seu ponto específico, que todas as coisas serão resolvidas, sabe? A raiz, sabe? Então, toda vez que você pensar, alguma coisa tá travando, pra mim vai ser, em algum momento eu estou achando que isso vai me tornar vulnerável. Em algum momento eu estou achando que isso vai me tornar fraca, entende? Então, quando eu descubro isso, eu consigo fazer a viradinha de chave e a tua virada era diferente, por exemplo, vou sofrer. A minha virada é, eu não posso ser fraca, entende? Então, se alguma coisa tá travando e você for parar pra olhar pra aquela situação específica, você vai encontrar esse ponto crucial da maioria dos teus impedimentos, sabe? E pra cada um vai ser diferente. E por isso que é muito incrível a gente sempre se conectar à nossa essência, né? E se conectar com a sua essência é você se conhecer da forma mais íntima possível para você conseguir compreender quais são as limitações da sua vida. Porque se você assim, eu desejo ganhar 30 mil reais no mês. Tudo bem, esse é um desejo maravilhoso. Eu realmente espero que você consiga isso. É um desejo lindo. Realmente quero que você consiga. Mas o que trava você de conseguir isso? Por que você ainda não fez isso na sua vida, sabe? E aí, só de você se perguntar, eu falo muito sobre a gente fazer essa autoanálise através das perguntas da conversa, né? Eu sempre fiz isso e sempre funcionou muito bem. O quê? Às vezes eu tô lá lavando uma louça, e gente, isso aqui é real, tá? Eu tô lavando uma louça e eu penso assim, poxa, mas queria tal coisa, tá? Mas por que eu ainda não estou vivendo isso? E aí você permite que os seus pensamentos comecem a dar um borbulho ali, e você começa a entender tanta coisa que tá ali inconscientemente, e quanto mais você cria o hábito de se autoavaliar, se autoanalisar, de se conhecer, conversar com você, você vai criando o hábito de encontrar as raízes. Porque você não só vai limpar uma raiz, por exemplo, uma crença lá no seu subconsciente que está instalada desde, sei lá, dos seus 2 anos de idade. Você não vai encontrar isso só no momento onde você está aqui toda zen, acessando através de uma meditação. Não, às vezes você encontra isso lavando uma louça e de repente você deixa uma taça quebrar e você lembra de uma briga que aconteceu lá quando você tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade.
Entende? São vários gatilhos que começam a aparecer quando você se começa a abrir espaço também para se tornar consciente, né? Porque se você não está aberta para curar as suas feridas emocionais, essas raízes que impedem você de prosperar, nada vai aparecer para você mudar na sua vida, porque tá gostoso, tá confortável. Então, se você tá aqui, ai, tô tendo um relacionamento fracassado, tô vivendo na casa dos meus pais, não tô ganhando tudo que eu gostaria de ganhar, querendo ou não, isso tá confortável, tá gostoso. Sim. Então você não vai querer sair dessa situação, mesmo você desejando muito mudar, mesmo você desejando muito ganhar 30 mil reais no mês, ter o seu relacionamento saudável, construir a sua família, ainda assim tá gostoso. Porque nem todo mundo tá disposto a pagar o preço, sabe? Então, quando você assume isso, essa verdade pra você de falar assim, poxa, eu tô aqui e eu tô pronta pra fazer isso. Não importa o que precisa ser feito, eu vou fazer isso, porque eu realmente quero acessar o que tem depois disso. Então, quando você se abre pra isso, é muito natural que você comece a se tornar consciente nesses pequenos momentos, lavando uma louça, tomando um Sim. banho, identificando essas raízes que estão impedindo você de realmente acessar tudo isso. Como você lembrar de uma briga que aconteceu lá na sua infância. Até teve uma cena como essa que eu realmente lembrei através de um momento assim de conexão. E eu lembro que os meus pais, eles tiveram muitos desafios financeiros quando eles eram casados. Então, teve muita dificuldade financeira no relacionamento deles, porque a gente teve muitas dificuldades, assim, acidentes, enfim. E eu lembro que teve um momento onde eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos por aí, e a gente já estava morando de favor, porque não tinha casa. Estávamos todos morando de favor, não tinha dinheiro para pagar as contas. A minha mãe trabalhava, acho que de vendedora naquela época. Meu pai tinha que sair e trabalhar a semana inteira fora, porque não tinha conseguido emprego na cidade, então ele ficava a semana inteira fora e não tinha dinheiro para pagar as contas. E eu lembro que chegou um momento onde estávamos todos reunidos em casa e o meu pai estava tão desesperado em busca de dinheiro, em busca de pagar as contas, em comprar comida pra gente, que ele derrubou a erva. Então, a erva cuia, né? Então, ele estava tomando chimarrão e eles estavam ali pensando o que eles iam fazer, como é que eles iam pagar. E ele pegou a cuia e jogou no chão. Aquele momento foi assim, impacto emocional. Esse impacto emocional não foi comigo, ele não jogou a cuia em mim. Mas só por eu ter presenciado aquela situação, gerou um impacto emocional. E aquilo travou uma área da minha vida. Qual área da minha vida? Relacionamento e financeiro. Por quê? Quais são os níveis de crenças que começaram a chegar até mim? Nossa, casamento é escassez total. Meu Deus, as pessoas que casam, elas vivem na escassez, elas não têm dinheiro pra nada. Porque eu acabava presenciando isso dentro de casa. Então, se existe amor, não existe dinheiro. Olha a consciência que algumas pessoas vão começar a ter aqui. Se existe amor, não existe dinheiro. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Então, além de eu olhar pra essa situação de tipo, poxa, ter um susto ali da questão do que aconteceu, então me assustar e toda aquela situação, acabou gerando um impacto lá pra minha vida adulta. Por quê? Eu não queria saber de namorar. Eu não queria saber de ter um relacionamento. Porque eu acreditava que, pô, eu quero ter dinheiro, eu quero comprar o carro que eu gosto, eu quero comprar um apartamento, morar numa casa legal, ter piscina, eu quero isso, quero aquilo, quero lá. Quero sempre prosperar, mas eu não colocava uma pessoa pra viver ao meu lado. Porque na minha cabeça, se eu construísse uma família, eu estaria sendo escassa. Porque aonde tem amor, não tem dinheiro. Então, eu acabava me fechando pra me relacionar. Tanto que eu fui começar a me relacionar de fato. Bom, você lembra da escola, né? Então, eu me relacionei de fato, assim, um relacionamento, sei lá. Bom, de relacionamento foi só o Matheus mesmo, né? Relacionamento assumido mesmo foi só com o Matheus. Isso com 24 anos pra 25 anos, por aí. Então, imagina, até os meus 24 anos, digamos assim, eu fugia de relacionamento. Eu queria me relacionar. Falei assim, nossa, eu quero tanto uma pessoa. Ai, eu tô fazendo uma manifestação, eu quero tanto alguém. Mas, na verdade, eu tava fugindo daquela situação. Exatamente por aquela situação que eu vivi lá. E aquele impacto gerou uma limitação. E essa limitação me fazia não querer um relacionamento. Quando eu entendi
isso e falei assim, nossa, olha que incrível acessar essa situação. Foi um medo que aconteceu lá. Nossa, meu pai só jogou uma cuia e isso fez eu não querer relacionamento, por acreditar que aquilo não era próspero. Quando eu entendi isso e removi a situação da minha vida, às vezes você pode remover isso falando pra você, porque a base da cura é a consciência. Tem método, tem técnica, sim, mas a base da cura é a consciência. Quando você se torna consciente sobre suas limitações, você consegue remover elas da sua vida só de você se tornar consciente. Então, quando eu me tornei consciente de fato sobre isso e removi esse padrão da minha vida, eu atraí o Matheus para me relacionar. E aí a gente começa a se conectar com tudo isso e começa a perceber que todos os dias aparece uma coisa nova pra você curar. Nossa, total. E é sempre a vida inteira, tá? Não é uma coisa que você vai fazer assim, ai, tô um ano inteiro me curando. Eu já tenho aluna falando assim, nossa, tô há 6 meses me trabalhando e nada da minha alma gêmea. Querida, Amor, 6 senta meses. aqui do ladinho, deixa eu conversar com você. Vamos acordar? 6 meses não é nada. A gente vai fazer isso a vida inteira. Sempre que você quiser evoluir, sempre que você quiser algo diferente, acessar uma frequência diferente, você vai precisar olhar pra você. Eu acabei de ter, eu não tô brincando, isso não é sensacionalismo pra tentar cavar um corte aí da galera da edição. Eu juro que eu acabei de ter um insight aqui com uma coisa que eu tava tentando resolver há bastante tempo. Porque quando você falou essa situação da infância e você falou desse momento dos seus pais, eu lembrei que o meu pai, quando ele fez 30 anos, ele decidiu, digamos assim, mudar completamente o rumo da vida dele, né? Ele tinha toda a estabilidade em um emprego CLT, numa época que você não precisava de formação, então você entrava, você ia galgando sem ter formação nenhuma. Então ele ganhava muito bem, assim, e ele saiu para empreender. Beleza, não deu certo, ele foi pro Mato Grosso, que foi essa época aí que ele saiu, ele e a minha mãe se separaram. E a época de mais dificuldade financeira da nossa família foi a época que o meu pai decidiu ser vendedor. E uma das principais travas que eu não tenho mais, porque eu vou sair desse lugar aqui e eu vou sentar fazer a minha mudança aqui, é em relação à venda. Você não consegue vender seu peixe. Sabe? E eu sou, nossa, super comunicativa, tananã, e, muita pessoa interessada, e na hora do fechamento, pronto, simples, acabei de descobrir. A época de maior, assim, escassez foi porque meu pai estava construindo essa nova função dele como vendedor, e isso foi uma coisa que agora, é claro, né, a gente aprende quando tá no sucesso, a gente não consegue ver essas coisas no momento da escassez. Né? Então, eu sempre comento, meu pai tem 20 anos que ele é vendedor e tem 10 anos que ele é vendedor na mesma área. E isso ensina a gente muita coisa sobre essas pessoas que querem a mudança em 6 meses. Isso. Né? Porque hoje eu posso dizer com toda certeza, sim, que o meu pai chegou no auge profissional dele e tem muita possibilidade de crescer ainda. Só que ele teve que passar por esse momento não tão agradável. E significa que a gente precisa passar por esse momento? Não, porque nossos pais já passaram, então a gente não precisa aprender de novo, sabe? A gente já viu aquela situação. Então, agora que tu falou assim, me caiu uma ficha gigantesca, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando qual foi o momento, assim, de maior discussão, qual foi o momento E o maior momento de discussão financeira entre o meu pai e a minha mãe foi a época que ele teve que investir o que tinha e o que não tinha, sabe? Para se tornar um vendedor e que deu muito certo, mas demorou bastante tempo para dar certo pelas crenças dele, que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas chegou esse momento e eu não tinha me dado conta disso, eu juro pra você. Muito legal, vou sair daqui, vamos meditar. Parabéns! Olha aqui, ó, tá participando de um podcast e ela vai já sair daqui curada de uma limitação que talvez estivesse ali gente, travando se eu não fechar uns 20 contratos esse mês, eu não me chamo na cara. Tá feito. É muito legal, né? Isso aqui que você falou sobre honrar os seus pais é muito importante, né? E agora já veio uma frase aqui que a minha mãe falou pra mim que virou uma chave na minha vida. E eu comecei a entender, caraca, isso aqui faz muito sentido. Ela falou pra mim assim, eu não lembro o que eu tava fazendo, que eu tava repetindo algum padrão.
E ela falou pra mim assim, Diana, honrar pai e mãe é fazer melhor do que eles fizeram. Não por orgulho, mas por você aprender com os erros deles. Então, saber que seu pai tá errando, sua mãe tá errando e você cometer o mesmo erro, você está desonrando completamente a criação que eles te deram. Mas esse é um grande ponto e uma armadilha. Eu acho que essa é a grande armadilha de quando a gente começa a entrar nesse fluxo, ou é uma armadilha que as pessoas ainda não tomaram consciência. Você vai honrar os seus pais conscientemente ou inconscientemente. Inconscientemente, você vai honrar repetindo os padrões. Conscientemente, você vai honrar fazendo diferente. Tu entende? Então, o grande ponto é de você olhar para tudo isso e não achar que você precisa honrar, porque senão você vai honrar não querendo vender. Ou você vai honrar falindo. Teu pai faliu, aí você vai falir também, porque você precisa honrar, você precisa fazer algo parecido. E ou você honra inconscientemente, que é esse honrar meio burro, desculpa a palavra, ou você vai honrar conscientemente fazendo diferente, sabe? E eu acho que essa que é a grande... Você vai honrar o teu pai e tua mãe, independente de você querer ou não, sabe? E eu acho que foi isso que eu tive, que foi o ensinamento diferente, trazendo para relacionamento, que eu tive que aprender, assim. Porque, como eu sou muito parecida com o meu pai, né? Como eu sou muito parecida com o meu pai, e sempre foram vistos muitos problemas no meu pai, aí eu me via como um problema. E como eu era diferente da minha mãe, eu achava que eu nunca ia conseguir ser essa mulher, diríamos assim, no relacionamento, né? E isso é uma crença muito grande da minha família, que é, se a mulher é uma mulher forte, ela é uma mulher que manda no marido. Uau! Então, isso foi uma coisa que eu tive que mudar completamente, e que eu deixo eles falarem, mas que hoje eu atuo completamente diferente, porque o fato de eu ser uma mulher forte não significa que eu estou mandando em alguém, sabe? Porque eu acredito que uma mulher, sim, ela é capaz de transformar a vida de um homem, pro bem ou pro mal. Entende? Então, eu tive que começar a entender. Beleza, eu tenho essa força e isso não necessariamente está ligado com o meu masculino. Isso está ligado com um feminino extremamente próspero. Tu entende? Então, eu tive que mudar muita coisa, assim, porque eu sempre ouvia dos meus primeiros relacionamentos. Ah, não, mas a Ana, brava desse jeito, desse jeito, tem que achar alguém que não fale absolutamente nada. Não, a Ana só vai dar certo no relacionamento se ela achar alguém que ela vai mandar. Não, porque o cara tem que ser um coitado. Gente, eu juro pra vocês, eu vi isso a minha vida inteira. Então, vocês imaginem o quanto eu não tive que trabalhar pra eu conseguir dizer assim, não, eu posso ser eu e ter um relacionamento saudável. E toda Perfeito. vez que você fala pra uma mulher que tem uma grande personalidade, que se comunica muito bem, que executa muito, que ela vai mandar no marido, você não tem noção do que você tá fazendo de mal pra essa mulher, pra essa menina, pra essa criança, muitas vezes, sabe? Porque até tem um casal que eu uso muito como exemplo, e esses dias eu falei assim, que quando a gente vai entendendo mais, a gente para de querer mostrar pros nossos pais à força as coisas, né? A gente aprende a comunicar as coisas pra eles de uma forma diferente. E aí tem esse casal e a mulher é um furacão. Ela é um furacão, assim, eu admiro ela demais. E falam isso sobre ela, sabe? Ah, mas o cara é um coitado. Aí eu olhei e falei assim, ele não é um coitado. Ele só é quem ele é porque ele tá junto com ela. Ele seria um coitado se ele não tivesse junto com essa mulher. Aí ele seria um coitado, porque ele não teria saído do lugar onde ele tá. Então, se hoje ele tem uma empresa, se hoje, se eles, meu Deus, empreenderam e juntaram o dinheiro deles todo no exterior e depois vieram pro Brasil e montaram um negócio, sabe? Só não falo o nome deles aqui porque eu não sei se eles iriam gostar. Mas eu realmente admiro muito eles. E eu simplesmente olhei pro meu pai e falei assim, será que ele não seria um coitado se ele não tivesse com essa mulher? Ele falou, bah, pior que é verdade, né? Porque, na verdade, o sogro dele é um cara muito conhecido na cidade onde eles empreenderam. Falei, pois é. E de onde que vem essa força? Essa força vem do pai dela. Então, essa força vem dela. Essa força não veio dele.
Então, pare de achar que ela é o problema. Ela é a solução de todo o rolê, sabe? Perfeito. Então, por ter uma personalidade, digamos assim, mais marcante, por ser essa pessoa mais cara fechada ou mais direta, que eu precisava melhorar, obviamente, e eu fiz essas melhorias e eu continuo melhorando, porque a gente tem que, né, medir também as nossas palavras, porque eu não era sincera, eu era sincericida, né? Que é aquela pessoa, assim, que fala tudo que tá na cabeça e não necessariamente isso seja o melhor. Mas eu também não preciso me esconder em algo que eu não sou, sabe? Então, eu sempre também olho para relacionamentos onde eu me identifico com a mulher. Porque muitas vezes a gente olha um relacionamento de uma mulher que é muito diferente que você. E você vai achar que você não consegue. Então, você precisa olhar para relacionamentos e olhar para mulheres, para você ter exemplos de mulheres que sejam parecidas com você. Então, eu sempre olho para relacionamentos. Não que eu tenha, assim, algo contra uma mulher que vai ser mais tímida, que vai ter uma comunicação mais pelas beiradas, diríamos assim, sabe? Mas isso impede a gente de acreditar que aquilo é possível pra nós, sabe? Então, em relacionamento, eu tive que começar a olhar pra mulheres que têm a mesma personalidade, uma personalidade parecida com a minha, e que não estão com homens coitados. Muito pelo contrário, eles não são coitados pelo fato deles estarem com essa mulher, sabe? Então, isso foi uma grande virada de chave. A gente começar a olhar para mulheres que têm a personalidade parecida com a nossa e que têm bons relacionamentos. Porque aí você vai falar assim, não, é super possível. Começar a olhar para exemplos mais parecidos com você. Acho que isso também é uma grande chave que às vezes a gente demora um pouco de tempo, principalmente se for uma pessoa como eu, que é meio diferente da mãe, sabe? Que tem uma personalidade diferente da mãe. Aí tu vai ficar achando que, não, o relacionamento tem que ser aquela pessoa quietinha, que não fala muito, e não necessariamente, sabe? Porque eu acredito que se vocês forem falar com o Lucas, ele vai dizer, não, obviamente eu não teria ficado com uma pessoa que não fosse como a Ana. Então, é meio que isso, sabe? Olhar pra essas pessoas e mudar essa chave, sabe? A visão, eu acho que tem duas coisas muito interessantes pra falar sobre isso, que é, primeiro, que a gente vive se comparando, né? Então, acabem com a comparação. Uhum. Se você fica se comparando com, eu preciso me comparar com a Diana, porque a Diana encontrou a alma gêmea Sim. dela e você nunca E vai talvez ser... suas alunas caem muito nisso, né? Muito. E às vezes você não vai ser igual a Diana, porque você não quer atrair um Matheus, você quer atrair, sei lá, uma outra pessoa completamente diferente. Então a gente precisa parar de se comparar. Quando você para de se comparar e realmente honra quem você é, você atrai uma pessoa que vai honrar você também completamente. Tem uma questão que eu acho interessante trazer aqui, que muitas pessoas falam, você nunca vai atrair um relacionamento compatível com você porque você é muito fechada, por exemplo. Mulheres bem resolvidas que se posicionam afastam os homens. Não. Mulheres bem resolvidas afastam moleques. Homens imaturos. Homem de verdade, macho alfa, tá doido pra encontrar uma mulher bem resolvida. E essa é a virada de chave. Quando você se empodera de si, você atrai uma pessoa que está tão empoderada também. Então você esquece essa história que você fica afastando os homens, afastando pessoas bem resolvidas, porque você intimida as pessoas. Que nada. O Matheus, ele falou pra mim assim, eu acho legal você ser assim, porque eu tava buscando uma pessoa que realmente, sabe, que buscasse os seus sonhos, que não dependesse dele, por exemplo, pra viver, né? Que buscasse uma pessoa bem resolvida consigo mesma. Então, homens que realmente estão ali prontos para um relacionamento estão buscando mulheres que estão assim da mesma forma. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, uma vez eu postei um vídeo no TikTok de um vídeo meu e do Matheus que a gente já tava casado, já fazia um tempinho, e eu e o Matheus, assim, a gente é uma piada, tá? Então, a gente passa o dia inteiro dando risada. Eu e ele, a gente faz brincadeira dentro de casa, a gente joga bola dentro de casa, pra vocês terem noção. Então, eu gravei um vídeo uma vez, a gente brincando. Eu lembro. De jogando bola dentro de casa. E a gente dando muita risada, porque o nosso relacionamento é dessa forma. E é desse jeito que tem que ser. E eu postei no TikTok, eu lembro, esse vídeo.
e deu o maior bafafá. Meu Deus, a quantidade de mulher, homem não tava nem aí, a quantidade de mulher que foi lá comentar assim, espera ficar casada 30 anos pra ver o que vai acontecer, espera passar os 10 anos de casado pra ver se é isso mesmo que vai acontecer. Então, isso é um grande problema da sociedade que fica quietinha. Se você teve problema nos seus relacionamentos depois de 10 anos, 15 anos casada, fica pra você. Não joga essa maldição pra outras pessoas, jovens que estão aqui querendo se relacionar. É claro que a gente precisa ter uma visão. Então, assim, poxa, esse relacionamento aqui, eu preciso ter consciência de que ele realmente é bom pra mim. Visão é uma coisa. Agora, você acabar com o sonho de outras pessoas que querem viver tudo isso, terrível. Então, quando eu postei aquele vídeo lá, foi incrível, assim, a quantidade de gente que foi lá, mulher, né, que foi lá comentar a desgraça dos relacionamentos dela, jogando aquilo pro meu relacionamento. E aí eu lembro que eu gravei um vídeo assim, amor, guarda pra você isso aí, tá? Porque se o seu relacionamento é dessa forma, não joga pra outra pessoa. Isso acontece muito com as mães, infelizmente, mães, avós que não têm essa consciência e joga pros seus filhos, netos, a mesma coisa. Nossa, espera você ficar ali 5 anos. Tem até umas histórias como essa, né? Ai, se aguentar tanto tempo, pode ser que dê certo. Não existe Tem a isso. famosa crise dos 7. Crise dos 7. Então, as pessoas já chegam tá chegando aos 7 anos, já começa, meu Deus, será que vai acontecer algum problema? O que nós vamos ter que passar nesse 7º A gente já ano? fica esperando um problema acontecer. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a ter consciência sobre seus relacionamentos, consciência sobre a sua vida, para, claro, não sofrer em determinadas situações, mas não acabar com os sonhos delas de serem felizes, não acabar com os sonhos de ter um bom casamento e, quem sabe, ter um bom casamento pro resto da vida. Quantas pessoas vivem dessa forma? Então, é muito importante trabalhar essa consciência e remover esse tipo de padrão limitante que as pessoas acabam jogando pra gente. Então, eu achei muito interessante trazer essa consciência também de algo que você falou ali, pra deixar cada vez mais claro essa situação que se tem alguma situação na sua vida que se você compartilhar vai ajudar outras pessoas, beleza, se vai ajudar. Agora, se você quer compartilhar alguma coisa que vai, de certa forma, destruir a outra pessoa, guarda pra você. Não é o seu trabalho destruir os sonhos das pessoas. Não é o seu trabalho acabar com os desejos dessa pessoa. O seu trabalho é empoderar. Então, se você está aqui ajudando as pessoas, da forma como você for ajudar, se é com a sua empresa, se é com uma frase que você fala, se é construindo uma imagem para a pessoa, se você está ajudando as pessoas, é divino, perfeito, lindo. Se isso for destruir alguma situação na vida da pessoa, guarda para você. Deixa ela passar pelas barreiras dela sozinha. Às vezes a gente acaba prejudicando as pessoas achando que está ajudando e você prejudica ainda mais essas pessoas. Gente, acabou de tocar meu celular e era essa minha amiga que eu acabei de falar sobre ela aqui, né? Então, assim, não tem como vocês não acreditarem. É sério o que tá acontecendo aqui nessa 1h30. Não é verdade. Mas o que você falou sobre você se empoderar e a outra pessoa se conectar com isso é muito claro. Porque eu falei sobre 5 linguagens do amor no primeiro date meu e do Lucas. Eu não tô brincando, ele não fazia ideia. Ele tava meio assim, Não, porque existem as 5 linguagens. A gente faz piada com isso, sabe? Porque ele disse assim, meu Deus, eu não tava entendendo nada do que você tava falando, mas tudo bem, eu entendi. E aí hoje ele fala muito assim, eu só tô aqui, pelo amor de Deus, você tá muito longe de mim. Então hoje ele já usa isso, sabe? Mas em outro tempo eu ia ficar pensando assim, gente, como é que eu vou falar com uma pessoa sobre 5 linguagens de amor? Pra mostrar como eu recebo amor e como eu recebo amor e pedir pra pessoa comunicar pra mim como ela recebe amor, porque eu preciso saber como ela recebe pra eu conseguir. Eu ia ficar pensando, meu Deus, vai fugir, eu não posso fazer isso. E não, eu fiz e deu super certo, entende? Porque realmente o Lucas, ele era essa pessoa, ele é essa pessoa muito decidida em relação ao nosso relacionamento, sabe? Então, esse foi uma das nossas primeiras conversas e foi muito a história parecida com a tua e do Matheus, assim, que eu tinha saído da casa dos meus pais, morava sozinha, ele já tinha saído porque ele é 10 anos mais velho que eu, ele já tinha saído da casa dos pais dele aos 17 anos,
Então, já fazia muito tempo que ele não morava com os pais dele. Eu tinha recém saído da casa dos meus pais. E aí, nós ali, completamente apaixonados, vamos morar junto? Quanto tempo? Vou compartilhar aqui agora pra vocês verem que as coisas não são só rápidas pra Diana e o Matheus, tá? Vocês vão ver aqui que é rápido pra todo mundo. Então, eu acho que deu uns 3, 4 meses a gente foi morar junto, sabe? E foi um ano, foi um ano que, imagina, eu tinha em janeiro, eu tinha saído da casa dos meus pais e parado de dividir a sala onde eu trabalhava com o meu pai. Então, assim, eu fiz o rompimento total do cordão umbilical. Assim, no início de 2021. Na metade do ano, eu troquei aí de novo de espaço e 3 meses depois eu mudei de novo de sala. Então, eu sempre digo assim, 2021 foi o ano, sabe? E foi ano de sonhos adormecidos, por exemplo, aparecerem, assim, situação que não tinha como eu negar, ou que eu ficar achando que eu não estava preparada, que foi o início do meu mestrado, por exemplo. Que era algo que eu já vinha manifestando e querendo e desejando muito desde que eu tinha me formado. E a forma com que eu ingressei no mestrado foi com um edital fora do padrão do mestrado onde eu curso da UNOESC, assim, com pouquíssima concorrência. E era pra eu entrar, sabe? Então foi isso, eu comecei a romper com essas coisas que me bloqueavam e as coisas começaram a acontecer. Na metade do ano eu entrei no mestrado, eu conheci o Lucas, no final do ano a gente já tava morando junto e tá tudo bem, sabe? Então, pra mim foi muito maluco eu também bancar essa decisão, sabe? De falar, cara, faz sentido pra mim. Ai, mas eu não faria isso, mas né, porque pra você é diferente, você tinha recém saído. Mas eu já tinha vivido o tempo que eu queria viver sozinha. Entende? Eu já tinha vivido aqueles 9, 10 meses morando sozinha. Eu já tinha tido essa experiência. Eu não preciso ficar morando 5 anos sozinha pra ter certeza de que eu vou dividir o dia a dia com aquela pessoa, sabe? E o Lucas, ele foi muito sincero. Ele falou assim, eu sei que você é mais nova que eu. Você tem certeza que você já viveu tudo que você gostaria de viver? Então, assim, as nossas conversas não foram conversas também assim, ai, amor, lindo, maravilhoso, deu e vamos. Não, era, eu tenho ciência de que você é mais nova, você já viveu tudo que você queria viver? Você não vai ficar se remoendo? Isso futuramente não vai ser um problema pra nós? Falei, não, você pode ter certeza absoluta que isso não vai ser um problema. E eu coloquei que isso não vai ser um problema com toda certeza. Eu não vou ficar pensando, e se eu tivesse? Porque não tem a necessidade disso, sabe? Então também tem muito essa questão da decisão, sabe? De você sentar e você conseguir sentar com uma pessoa que fala a mesma língua com você em relação a isso, sabe? Então, outro grande ponto que as pessoas comentam, né? Que eu acho que uma coisa que mina muitos relacionamentos é as pessoas continuarem vivendo com as suas famílias biológicas e não construírem os seus espaços, sabe? Então, nesse ano, assim, eu e o Lucas decidimos muito fazer isso, entende? Ah, beleza, já teve toda uma interação minha com a família dele, já teve interação da família, da minha família com ele, então, beleza, agora todo mundo já se conhece. Não precisa mais ficar indo todo final de semana. Deixa a gente sabe? construir. Então, agora meio que a gente vive os nossos finais de semana, entende? E eu acho que isso é até um grande problema quando pessoas mais jovens, talvez como eu, assim, têm que fazer esse rompimento com os pais, sabe? Porque vai chegar o final de semana, por exemplo, você vai, ai, como assim vocês não vão vir almoçar aqui? Então você vai ir na tua sogra? Não, não vou na minha sogra também. Tipo, a gente só vai ter o nosso momento, porque a gente trabalha para caramba durante a semana, a gente rala um monte e no final de semana é um momento para nós, sabe? Então, essas pessoas que têm essa crença do relacionamento que termina depois de 5, depois de 10, eu tenho quase certeza, assim, ó, que 90% dos casos, essas pessoas não viveram o relacionamento delas. Elas viveram um relacionamento emaranhado com a família, sabe? Então, eu acredito que eu e o Lucas, depois desse 1 ano e meio, a gente também tá trilhando os nossos passos, sabe?
E a gente também não faz comparação, sabe? A gente busca muito conversar entre a gente, porque esse negócio do... Cara, o relacionamento só vai terminar se vocês fizerem alguma coisa que em algum momento vocês não... E isso pode acontecer. Vocês não estarem mais alinhados em objetivos, vocês não enxergarem mais a mesma coisa para o futuro. Isso pode acontecer, total. E eu acho que essa é a única forma de um relacionamento acabar. Sabe? Porque o relacionamento se desgasta quando as pessoas não estão mais olhando para a mesma coisa. Sim. Entende? Então, eu acredito que depois desse 1 ano, depois de passar por esse momento do encontrei a minha alma gêmea, o que eu vou fazer para manter isso? Que é importante. Sabe? O que eu vou fazer para manter realmente isso? O que a gente ainda precisa evoluir? Por que eu escolhi essa pessoa, sabe? O que tem de tão legal nela? E por que isso em algum momento pode não fazer mais sentido pra mim? Tu entende? Então, eu acho que essa a maturidade também que esse desenvolvimento faz com que a gente tenha. Porque quem tem crença de que relacionamento termina, gente, é porque alguma coisa não tá acontecendo ali, alguma coisa não tá sendo feita, alguma coisa não tá sendo comunicada. E certamente o relacionamento vai terminar, porque se você acredita de que o relacionamento uma hora vai terminar... Total. Ele vai terminar. Ele vai terminar porque você vai atraindo aquilo, sabe? Você vai atraindo. E não adianta, gente. Eu tive o insight das vendas aqui. Eu acabei de falar, fazia horas que essa amiga minha não ligava. Eu falei dela aqui como exemplo de uma mulher super forte, ela me ligou. Então, assim, gente, se vocês estão achando meio viagem, escuta 2 vezes, escuta 3. Repete. Vão... Assim, que faz sentido, não tem como não fazer sentido, sabe? E quanto mais você entrar nessa vida, nessa nova vida, né? Porque pegando, assim, tanto a Diana quanto a Ana, lá de 7 anos, vamos falar 7 anos atrás. De 7 anos atrás, as duas eram completamente diferentes. Eu acredito que as pessoas da nossa escola que começam a escutar esse podcast aqui, vem a gente e falam assim, nossa, realmente... é bem diferente do que elas eram antes. Então, é como se a gente estivesse vivendo de fato a nossa vida, né? Sem aquelas amarras, sem aquelas limitações, sem aquelas barreiras, aquele medo de se mostrar, aquele medo de ser vulnerável. Então, quando você elimina tudo isso, você consegue ser você mesmo. E eu acho que essa é a principal base aqui, sabe? Você conseguir ser você mesma, você atrai situações que se conectam verdadeiramente com você. E é por isso que as coisas acontecem até de forma mágica, que a gente fala, mas porque as coisas estão alinhadas, está conectada. Então, se você está aberto para receber, é impossível aquilo não chegar até você. Chega das formas mais inusitadas possíveis. Eu já recebi sinais, a gente fica pedindo sinais para o universo, né? Ai, meu Deus, me manda um sinal se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Às vezes eu recebo um sinal, sei lá, viajando no outdoor, assim, aparece uma frase que... a virada de chave que eu precisava. Às vezes, numa conversa, em um café, você vira a chave que você precisava para remover uma limitação muito importante na sua vida. Para você conseguir atrair, de fato, o que está realmente compatível com você. Então, é só verdadeiramente você estar aberta para receber isso. E isso é a vida inteira. Isso não vai acabar depois de 1 ano, onde você realizar o seu desejo de ter a sua alma gêmea ou de ganhar 30, 50, 100 mil no mês. Isso não vai acabar ali. Isso vai continuar a sua vida inteira, porque sempre você vai querer algo a mais. E quando você está conectada com isso, é muito fácil você entender também algumas limitações que começam a aparecer na sua vida. Não significa que você curou sua criança interior hoje e amanhã não vai ter que curá-la de novo. Você vai ter que olhar para sua criança de novo. Não significa que você curou uma base de relacionamento, por exemplo, e não vai precisar mais fazer isso. Você vai continuar tendo... Encontrou sua alma gêmea? Vão aparecer questões dentro do relacionamento que você vai precisar curar. Então, é um processo que é muito mais fácil você olhar para o processo de cura com um olhar de amor, de gratidão, de você conseguir transformar isso, de você ter o poder de transformação, do que você olhar para isso com, nossa, a vida inteira eu vou ter uma limitação, a vida inteira eu vou ter que me curar, a vida inteira eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Olha com amor para isso. Porque se você tem esse acesso, se você tem o livre-arbítrio de transformar qualquer coisa na sua vida, e isso o Criador deu para você, se você tem o seu livre-arbítrio, faz o que precisa ser feito para você realizar todas as suas manifestações, tudo que você deseja na sua vida. Mas para isso, você vai precisar estar sempre, todos os dias, aberta para ouvir, sentir e receber
todas essas informações que precisam ser conscientes na sua vida para que você atraia essa mudança. Para fechar aqui, agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo para estar aqui comigo, para compartilhar um pouquinho sobre as suas histórias, sobre a sua vida. Numa próxima gravação, quem sabe a gente traz o Lucas aqui também. O que você acha? Vamos dar uma briga de casal aqui na frente. Super top. Acho muito gostoso, mas também para poderem conhecer como que é o tipo de relacionamento de vocês, eu acho que vai ser bem válido. Muito legal. Eu que agradeço de muito o convite. Acho que eu tô aqui também, até para conseguir retribuir de alguma forma, né? Por ter aberto esse caminho, assim, pra gente. E o que eu posso deixar, assim, de recado final, que é um mantra que eu levo pra mim, pra minha marca, né? É o você já é. Basta ver, sabe? E isso você pode colocar pra relacionamento, pra tua marca, você pode levar isso pra negócios, pro que você quiser. Então eu tenho muito forte isso, que a única coisa que falta realmente é você olhar pra isso. Olhar e enxergar, né? Porque vocês já são isso que vocês desejam, porque se vocês estão vendo, é porque é possível. Perfeito. Embaixo desse vídeo aqui, vocês vão ter o link do Instagram da Ana. Não tem curso online não, né? Ainda? Não, ainda não. Então, quem sabe um dia, seguindo ela, vocês vão conseguir comprar um curso online. Já as advogadas aí de plantão já sigam ela. Tem muito conteúdo de valor lá. Então, aqui embaixo vai ter um link. Agradeço imensamente por vocês estarem assistindo mais esse episódio. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, beijo, beijo!